Procura a satisfação de ver morrer os teus vícios antes de ti. Sêneca. O vício não é apenas um hábito repetitivo. É um sinal, um alerta de que algo dentro de nós está fora do lugar. Ele surge como uma tentativa de aliviar uma dor profunda, um vazio emocional que não conseguimos enfrentar diretamente. Mas, ao invés de resolver, ele acaba nos aprisionando em um ciclo que parece nunca ter fim. Imagine estar preso em um comportamento que, mesmo trazendo consequências negativas, você sente que não consegue parar. É como tentar preencher um vazio, mas nunca conseguir. Mesmo que você sacie esse desejo momentaneamente, logo ele volta, mais forte, exigindo mais atenção, mais energia, deixando você ainda mais exausto e perdido. O problema é que o vício tenta suprir necessidades falsas. Ele engana, prometendo uma sensação de alívio ou preenchimento que nunca chega. É como comer sem nunca se sentir satisfeito. O cérebro continua mandando sinais de "preciso de mais", enquanto outras prioridades importantes da vida ficam de lado. Mas o que está por trás dessa repetição aparentemente incontrolável? O que leva alguém a insistir em algo que sabe ser prejudicial para si mesmo? Na essência, esses comportamentos são expressões de uma dor mais profunda, uma ferida invisível. Você já refletiu sobre por que algumas pessoas parecem cair irremediavelmente nos braços do vício, enquanto outras conseguem, de forma quase inexplicável, escapar dessas tentações? O vício é um dos dilemas mais intrincados e desafiadores da mente humana. Em nossa sociedade, ele se manifesta de inúmeras formas, desde o uso descontrolado de substâncias até comportamentos compulsivos que mascaram um vazio existencial profundo. Será que o vício é apenas uma falta de força de vontade? Ou há algo mais profundo que a maioria de nós não consegue enxergar? Neste vídeo, vamos explorar o fenômeno do vício através das perspectivas de Carl Jung, Gabor Maté, especialista em experiência da saúde da família e desenvolvimento infantil, Alice Miller, especialista em experiências traumáticas na infância, e Lise Bourbeau, especialista em feridas emocionais. Vamos desvendar como o vício se manifesta e entender por que ele muitas vezes se torna um ciclo tão difícil de romper. Descobriremos que os comportamentos viciosos não são meras reações a influências externas, mas reflexos de conflitos internos não resolvidos. Aqui, nosso objetivo é olhar para o vício não apenas como um problema comportamental, mas como um sintoma de algo mais profundo. Carl Jung pensava: toda forma de vício é ruim, não importa que seja droga, álcool ou idealismo. O vício, para Jung, não era simplesmente uma falha de caráter ou fraqueza moral, mas sim um grito da psique em desequilíbrio. Ele acreditava que, na essência, os vícios são formas de fuga, tentativas de lidar com o sofrimento psicológico ou preencher um vazio existencial. Quando uma pessoa é incapaz de confrontar suas próprias questões internas, frequentemente recorre a comportamentos viciosos em busca de alívio. Contudo, essa solução temporária serve apenas para mascarar uma dor mais profunda. Jung enxergava a psique humana como um todo interligado, uma rede complexa de aspectos conscientes e inconscientes. O vício, segundo ele, é muitas vezes uma tentativa inconsciente de preencher um vazio interior. Esse vazio pode surgir de diferentes formas: uma sensação de falta de propósito, desconexão emocional ou até partes da personalidade que foram reprimidas ou ignoradas. Em uma perspectiva semelhante, Gabor Maté acredita que o vício surge como uma forma de lidar com a dor emocional não tratada, especialmente com traumas da infância. Para ele, os vícios são um reflexo de uma necessidade não atendida de amor e conexão, elementos fundamentais para o desenvolvimento saudável, que, quando ausentes na infância, podem se manifestar em comportamentos viciosos na vida adulta. Alice Miller, por sua vez, foca na experiência das feridas emocionais da infância. Ela argumenta que quando essas feridas não são reconhecidas e curadas, elas moldam a forma como o indivíduo reage ao sofrimento na vida adulta,
muitas vezes resultando em dependência emocional ou substancial. Lise Bourbeau complementa essa visão ao observar que as feridas emocionais, especialmente aquelas causadas por rejeição, abandono ou traição, podem levar o indivíduo a buscar comportamentos viciosos como uma forma de automedicação. Para ela, os vícios não são apenas uma tentativa de fugir da dor, mas também uma maneira de evitar confrontar a verdadeira origem dessa dor interna. Além disso, Jung via o vício como uma saída da realidade. Em momentos de estresse, angústia ou crises existenciais, uma pessoa pode buscar refúgio em substâncias ou comportamentos compulsivos como uma forma de aliviar a pressão da vida. Porém, essa escapada é sempre temporária. O retorno à realidade não só é inevitável, como muitas vezes vem acompanhado de ainda mais sofrimento. Assim, o ciclo vicioso se perpetua. O vício não resolve o problema, ele apenas o aprofunda. Pense no uso compulsivo de redes sociais, pornografia, videogames, apostas, sexo, compras ou até mesmo atividades aparentemente saudáveis, como exercício físico ou trabalho. Qualquer uma dessas práticas pode se transformar em um vício. Maté ressalta que qualquer paixão pode virar uma adição. Mas como diferenciar entre os dois? O que acontece quando algo que começa como uma paixão se transforma em um comportamento que você não consegue mais controlar? Quais são as raízes desse impulso descontrolado? A pergunta central é: quem está no controle? Você ou o comportamento? Paixões podem ser dominadas, mas uma obsessão que foge ao seu comando é o que caracteriza o vício. Será que a necessidade de escapar da realidade, de um vazio emocional ou de uma dor profunda está direcionando esse comportamento? Se você tem dúvidas, Maté sugere uma pergunta direta e reveladora. Dado o dano que está causando a si mesmo e aos outros, você estaria disposto a parar? Se a resposta for não, é provável que o vício esteja no controle. Mas por quê? Mesmo quando a consciência reconhece o mal, a vontade de parar parece não ser suficiente. Será que algo em sua história, algo que você nunca conseguiu curar, está alimentando essa resistência? E se você percebe que não consegue abandonar o comportamento ou cumprir a promessa de parar, a realidade é clara. O vício está dominando sua vida. O que pode estar por trás disso? Que feridas internas ainda não foram tratadas e que as tornam tão difíceis de enfrentar? Você caiu em um vício. E agora? Há um debate contínuo sobre o que realmente causa essa condição. Enquanto alguns afirmam que o problema reside na pessoa, uma explicação mais ampla e precisa revela que o vício é fruto da interação entre o indivíduo e o objeto. Mas será que essa interação não é, em parte, uma tentativa de preencher lacunas emocionais deixadas por experiências da infância? Em essência, o vício surge quando alguém busca constantemente alterar seu estado interno, sua sensação de ser, e passa a depender de um objeto ou atividade para alcançar essa transformação desejada. O que talvez esteja em jogo, além do comportamento, são as cicatrizes de um passado. No livro Adição por Design, Natasha Dow-Schull aprofunda essa ideia ao destacar que, assim como certos indivíduos têm maior predisposição ao vício, também existem objetos e atividades com um potencial inerente de intensificá-lo. Isso ocorre devido às suas características únicas, sejam farmacológicas ou estruturais, que facilitam ou aceleram o desenvolvimento da dependência. A força desses objetos está em sua capacidade de provocar mudanças subjetivas intensas, as quais algumas pessoas passam a depender para escapar de suas dores emocionais. A realidade é que vivemos cercados por objetos e atividades com alto potencial de dependência. Redes sociais, jogos, substâncias químicas ou mesmo atividades rotineiras podem facilmente transformar-se em armadilhas. Então, o que torna algumas pessoas mais vulneráveis ao vício do que outras. As raízes do vício não estão no simples desejo de prazer, mas no profundo sofrimento, visível ou oculto no inconsciente. Mais do que uma busca por momentos de satisfação, o uso crônico de substâncias é, na verdade, uma tentativa de fuga.
É uma estratégia desesperada para escapar da dor que, de outra forma, parece impossível de suportar. As formas de dor que levam uma pessoa ao vício são tão diversas quanto suas histórias de vida. Para alguns, o vício é uma forma de automedicação contra a depressão, inseguranças ou ansiedade. Outros recorrem a substâncias ou comportamentos compulsivos como uma válvula de escape para o estresse de empregos ou relacionamentos desgastantes. E há aqueles que buscam evitar o sofrimento provocado pela falta de propósito ou pela desesperança que acompanha o vazio existencial. Gabor Maté compartilhou uma história impactante. Em conversa com um homem de 47 anos, viciado em drogas desde a adolescência, perguntou por que ele continuava a usar. A resposta foi direta e reveladora. Não sei, só estou tentando preencher um vazio na minha vida. É tédio, simplesmente falta de direção. Essa confissão ilustra o que muitos experimentam, um abismo interno que parece insaciável. Lise Bourbeau, especialista em feridas emocionais, propõe que esse vazio pode ser amplificado por feridas não reconhecidas ou tratadas, como o medo do abandono, a rejeição ou a humilhação, frequentemente originadas na infância. Essas feridas criam padrões inconscientes que levam as pessoas a buscar no mundo externo algo que alivie a dor que carregam internamente. Frequentemente, a dor emocional que leva ao vício está enraizada no passado, especialmente na infância. Estudos mostram que uma parcela significativa dos dependentes de drogas pesadas cresceu em ambientes abusivos. Como afirma Lise Bourbeau, toda ferida não reconhecida e não curada nos impulsiona a criar situações em que essa dor se manifesta repetidamente. Nos primeiros anos de vida, quando o cérebro é extremamente maleável, a criança está emocional e psicologicamente fusionada com os pais. Assim como um bebê no útero depende do corpo da mãe, nessa fase, que vai da concepção até aproximadamente 1 ano de vida, pode surgir a ferida da rejeição, marcada pela sensação de não ser desejado ou aceito. Entre 1 e 3 anos de idade, a dependência do ambiente emocional dos pais se torna crucial. Quando o genitor do sexo oposto se ausenta ou não atende às necessidades emocionais, a ferida do abandono começa a se formar. Paralelamente, a relação com o genitor responsável pelos cuidados físicos, geralmente a mãe, pode gerar a ferida da humilhação, caso as necessidades básicas não sejam atendidas adequadamente, ou se a criança for submetida a críticas e desvalorização. Entre os 2 e 4 anos de idade, a conexão com o genitor do sexo oposto se torna ainda mais significativa, e quebras de confiança ou expectativas não correspondidas podem dar origem à ferida da traição, resultando em sentimentos de desconfiança ou mágoa. Já entre os 4 e 6 anos, a ferida da injustiça pode emergir, alimentada por situações de tratamento desigual, discriminação ou violação de direitos. Esse período é marcado por uma maior percepção do mundo ao redor, e experiências de desigualdade podem gerar sentimentos profundos de frustração, ira ou impotência. Uma infância disfuncional, repleta dessas feridas, plantam sementes de sofrimento profundo na mente da criança, reprimindo suas dores emocionais e alterando de forma significativa seu desenvolvimento cerebral. Esse ambiente tóxico não só compromete o bem-estar psicológico, mas também aumenta a vulnerabilidade ao vício na vida adulta, impactando diretamente áreas do cérebro responsáveis por emoções, recompensa e controle de impulsos. Esse tipo de vazio emocional, segundo Miller, é especialmente prejudicial porque a criança não consegue nomear ou compreender o que está faltando, mas sente a desconexão em sua essência, gerando um impacto duradouro em seu desenvolvimento psicológico e emocional. Ela afirma: a ausência não é apenas física, é emocional. Estar presente de corpo, mas ausente de alma, pode ferir tanto quanto o abandono completo. Maté, em O Reino dos Fantasmas Famintos, explica que uma criança pode vivenciar angústia emocional mesmo com um cuidador fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Em situações normais, a criança tentará se reconectar emocionalmente.
Porém, se essa tentativa for ignorada ou inadequadamente respondida, ela desenvolverá mecanismos de enfrentamento prejudiciais, como balançar-se, chupar o dedo ou até desconectar-se emocionalmente para escapar da dor. Esses comportamentos, inicialmente formas de autoconsolo, podem evoluir para a busca de alívio químico em fontes externas na vida adulta. Crianças privadas da presença emocional atenta dos pais estão mais propensas a recorrer a vícios mais tarde, pois seu desenvolvimento emocional e psicológico foi prejudicado. No entanto, Maté ressalta que, mesmo aqueles que tiveram uma infância saudável e nutritiva, não estão imunes aos vícios nos dias de hoje. Atualmente, vivemos em um mundo que, como na decadência do Império Romano, incentiva a busca de prazeres como uma forma de fuga. A angústia gerada por uma visão sombria do futuro e pelo declínio social empurra muitas pessoas para comportamentos aditivos, não por necessidade física, mas como uma forma de automedicação contra a desesperança que permeia a sociedade moderna. Entender essas dinâmicas nos ajuda a enxergar o vício não apenas como uma escolha pessoal, mas como uma resposta profunda às dores emocionais e culturais que moldam nossas vidas. Na sociedade moderna, conformar-se muitas vezes significa mergulhar no consumismo e usar compulsivamente a tecnologia, redes sociais e entretenimento para escapar de sentimentos de impotência e vazio. Essa dinâmica criou uma tempestade social perfeita, resultando em uma verdadeira crise de vício. Como observou Carl Jung, o homem moderno não entende o quanto sua racionalidade foi despojada de sua capacidade de sentir-se em casa no universo. Um senso de vazio deficiente permeia toda a nossa cultura. O viciado em drogas está mais dolorosamente consciente desse vazio do que a maioria das pessoas. Muitos de nós nos assemelhamos ao viciado em nossas tentativas ineficazes de preencher o buraco negro espiritual, o vazio no centro, onde perdemos contato com nossas almas, nosso espírito, com aquelas fontes de significado e valor que não são contingentes ou passageiras. Nossa cultura consumista, obcecada por aquisições, ações e imagens, apenas aprofunda esse buraco, deixando-nos mais vazios do que antes. Gabor Maté, no Reino dos Fantasmas Famintos. Considerando o grande número de pessoas que cresceram em lares abusivos ou emocionalmente ausentes, somado ao estado corrompido da sociedade, não é surpreendente que tantos recorram a drogas, álcool e vícios comportamentais como forma de lidar com a vida. E por mais destrutivo que pareça, esse recurso não é completamente irracional, nem totalmente ineficaz. Os vícios funcionam, ao menos temporariamente. Eles são extremamente eficazes para aliviar o sofrimento e a dor emocional. Gabor Maté relata o depoimento de um usuário de drogas pesadas que afirmou: "A razão pela qual uso drogas é para não sentir os sentimentos que sinto quando não as uso." Da mesma forma, Lise Bourbeau explica: "Descartar os vícios como maus hábitos ou comportamentos autodestrutivos é ignorar o papel essencial que eles desempenham ao mascarar as dores não resolvidas e as feridas profundas do ser." Além de aliviar o sofrimento, os vícios também oferecem, ainda que brevemente, uma fuga da monotonia ou miséria da vida cotidiana. Eles podem transportar a pessoa para experiências carregadas de excitação, significado e até êxtase. No início do século XX, a psicóloga Alice Miller, em seus estudos sobre o impacto psicológico das experiências infantis, apontou como a busca por alívio emocional pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo o uso de substâncias. Fugir da dor emocional através de substâncias é uma tentativa de aliviar o sofrimento profundo que vem das feridas de infância. Esse alívio temporário se transforma rapidamente em uma prisão, onde a busca pela sensação de conforto se torna cada vez mais intensa, mas nunca verdadeiramente satisfatória. Alice Miller. Embora os vícios possam funcionar a curto prazo, ao nos tornarmos dependentes de atalhos para alívio emocional e êxtase, pagamos um preço ao longo do tempo. Alice Miller, A Criança Brutada.
quanto mais persistimos em um vício, maior se torna a nossa tolerância e mais dependentes ficamos da substância ou atividade para sentir qualquer emoção positiva. Gradualmente, o vício passa a ocupar o centro de nossas vidas, enquanto tudo o mais que poderia trazer uma satisfação duradoura, nossa saúde, relacionamentos, criatividade, carreira ou propósito de vida, desaparece para o plano secundário. Além disso, o vício altera a estrutura do cérebro, comprometendo nossa capacidade de controle voluntário. Quando estamos sob o domínio de um vício, muitas vezes nos encontramos em um estado conhecido como bloqueio cerebral. Nossas ações seguem os impulsos viciantes, enquanto uma parte de nossa mente observa atentamente, mas impotente, ciente de que estamos destruindo nossa mente, corpo e potencial. No entanto, nem todas as relações são benéficas. Muitas vezes, os vínculos com indivíduos ou ambientes que alimentam o vício ou perpetuam comportamentos destrutivos estão diretamente conectados às nossas sombras, aspectos gerados pelas feridas emocionais reprimidas ou ocultas, não reconhecidos de nós mesmos. A sombra, como Jung explica, representa tudo aquilo que não conseguimos ou não queremos aceitar em nossa personalidade. E muitas vezes ela se projeta em nossas relações, levando-nos a buscar experiências que reforçam nossos vícios ou padrões autodestrutivos. Ao não integrar essas partes de nós mesmos, perpetuamos a busca por alívios temporários que só intensificam o sofrimento a longo prazo. A sombra não é apenas um aspecto negativo, ela contém também um grande potencial de crescimento. A individuação só pode ser realizada quando aceitamos a totalidade da nossa psique, inclusive a nossa sombra. Carl Jung. Além disso, a persona, a máscara social que usamos para nos adaptar às expectativas do mundo externo, pode nos levar a estabelecer conexões baseadas em aparências e conveniência, em vez de autenticidade. No processo de individuação, é essencial que o indivíduo se distancie de influências que alimentam essas máscaras e que reforçam as dinâmicas destrutivas. Esse processo envolve uma escolha consciente das pessoas e ambientes que realmente promovem o crescimento, a cura e a reconciliação com as partes mais profundas de nós mesmos. Relacionamentos genuínos e ambientes seguros tornam-se um terreno fértil para a transformação, permitindo que o indivíduo se desfaça das sombras que o aprisionam e se aproxime de sua totalidade. É nesse momento que a pessoa experimenta um despertar espiritual e uma mudança radical na consciência. Essa transformação vai além de aliviar a dor emocional. Ela cria um espaço para que os padrões de comportamento aditivo sejam dissolvidos. A mudança profunda na consciência, promovida pela integração do eu, não só interrompe o ciclo do vício, mas também inaugura uma vida mais autêntica e plena. Ao compreender que o vício é, em última instância, um reflexo da batalha interna, o indivíduo encontra no autoconhecimento e na transcendência as ferramentas para transformar dor em crescimento e compulsão em liberdade. Um dos maiores equívocos sobre o vício é tratá-lo como uma simples falta de força de vontade. Na verdade, o vício reflete algo muito mais complexo. Ele não é apenas uma falha de resolução pessoal, mas um sintoma de problemas mais profundos. Isso, contudo, não elimina a responsabilidade individual. Em vez disso, ressalta a importância de forças externas, sociais, emocionais e espirituais, que podem tanto dificultar quanto facilitar o processo de cura. O apoio emocional proporcionado por uma comunidade saudável oferece algo fundamental: uma sensação de pertencimento. Esse é um dos pilares mais importantes para a cura, pois preenche o vazio emocional e espiritual que muitas vezes sustenta o vício. Como Alice Miller nos ensina, somente quando conseguimos ser verdadeiramente vistos e acolhidos, podemos começar a nos curar. Quando somos aceitos, com todos os nossos defeitos, é aí que podemos construir a base da nossa autenticidade. Esse processo de aceitação, tanto interna quanto externa, é a chave para transformar as sombras que carregamos e, finalmente, reintegrá-las ao nosso ser.
Com o apoio adequado, a coragem de refletir sobre as próprias feridas e a disposição para transformar, é possível não apenas superar o vício, mas também descobrir um novo propósito. Como Lise Bourbeau diz, a verdadeira cura vem quando nos permitimos ser quem realmente somos, sem máscaras, sem escudos, apenas com a coragem de ser.